senhores telespectadores, hoje vamos a Melgaço. A expressão é exatamente essa, ir a Melgaço, porque é uma terra que nunca se passa por lá. Ali não é passagem para lado nenhum. Ou se vai lá, ou fica sem se conhecer. E vale a pena ir. É uma terra de raiz muito antiga e colocada numa paisagem de grande beleza. Vamos visitar Melgaço. Logo à entrada da vila, aqui na praça principal, entre duas grandes tílias, está suspensa uma faixa que diz: Barragem de Sela, o fim do Rio Minho. Bom, toda a gente sabe que o fim do rio é Foz, mas não é desse fim que a faixa quer falar. É da morte do rio, porque o rio está realmente a correr perigo. Vamos ver porquê. O plano é construir uma barragem que vai provocar uma albufeira que se prolonga até cerca de 12 quilómetros da barragem. Portanto, todos estes terrenos vão ficar submersos. Vêem além ali um pilar de uma ponte que estão a fazer, uma ponte do lado espanhol. E também do lado espanhol o que escrevem é: já chega de destruição. Quer dizer, é um plano que consegue ter contra si os portugueses e os espanhóis. Apesar desse plano ir reter do lado espanhol 2/3 do curso do Rio Minho. Bom, isto tem causado naturalmente polémica e tem-se pronunciado contra a construção da barragem. Primeiro, a Associação dos Produtores do Vale do Minho, as associações dos pescadores, todos os proprietários aqui das pesqueiras, porque há 700 pesqueiras, algumas com numerosos sócios, todas vão desaparecer. Os moleiros que vão ficar sem azenhas, os agricultores que vão ficar sem fazendas, as associações ambientais, a Quercus e a Corema já se pronunciaram, a Associação Portuguesa dos Biólogos, as 6 câmaras dos 6 concelhos do lado português. Aqui, naturalmente, desde este sítio onde estamos, até, desde Melgaço até lá abaixo, a caminha, todas foram contra. Do lado espanhol há 8 câmaras: Parende, Crescente, Arbo, Neves, Salvaterra, Goiã, Cominho, Laguardia, Tui. Todas as 8 foram contra a construção da barragem. Bom, mas então, se toda a gente está contra, por que é que fazem a barragem? Bom, é porque alguém tem alguma coisa a ganhar com isso. Claro que alguém tem. Não se fazem as coisas à toa. Mas aqui parece que são muitos a perder e poucos a ganhar. Não sei. Acho que o problema é complicado. Bem sei que isto é uma perspectiva local. É o poder local, é o interesse regional que está oposto ao que se diz ser o interesse nacional. Mas eu não sei se será interesse nacional estar a trocar o Minho pelo Guadiana, estar a trocar estas terras em que cada hectare sustenta uma família, cada palmo vale uma fortuna, pelas terras lá de baixo, como sabem, são muito mais pobres. Estar a trocar o norte pelo sul.
todos são portugueses e em Portugal tudo é precioso. Nem o norte pode ser vendido para salvar o sul, nem o sul pode ser empenhado para ajudar o norte. Somos todos igualmente portugueses. Eu vim aqui, corri estes concelhos, andei aqui em todo este longo percurso do Rio Minho e encontrei toda a gente realmente indignada com o projeto que parece que está por dias, da construção da barragem. Se todos vamos perder, pergunto, que estranho poder tem esse alguém que vai ganhar? Bem, mas esse assunto da barragem da Sela ainda faz parte da história do futuro. Até pode ser que não aconteça. E Melgaço tem tanta história já acontecida que eu tenho que recordar. Eu vim aqui justamente para junto de uma das portas medievais de Melgaço. Melgaço é muito antiga, mas é verdade que o Dom Afonso Henriques encontrou isto completamente deserto, devastado, escalavrado, sem viva alma, e foi ele que em cerca de 1170 povoou isto de novo. Em 1181, reparem, 1181, já lá vão mais de 800 anos, deu-lhe foral e mandou fazer uma muralha, porque uma terra aqui precisava de uma muralha para se poder defender. Quem fez essa muralha e quem, enfim, fez a fortaleza e pagou isto tudo foi o prior do mosteiro que ainda hoje existe, o mosteiro de Longos Vales. Sabemos isso porque o filho do Dom Afonso Henriques, como sabem, é o Sancho I. Sancho I, em 1197, reparem, 1197, no ano passado fez 800 anos. Bom, o que aconteceu foi que o abade, à sua custa, pagou o castelo, pagou as muralhas e o rei recompensa-o coutando o mosteiro de Longos Vales. Estou-lhes a recordar tudo isso aqui junto de uma porta das mais antigas, uma porta que tem uma coisa curiosa. Tem aqui uma legenda dizendo que no tempo do rei rei Afonso de Portugal, este rei Afonso é o Dom Afonso III, o Bolonhês, fizeram esta muralha, mas quem a construiu, reparem, diz aqui, e agora peço a vossa atenção, diz aqui, isto é um M, isto é um R, e aqui tem uma pelica, é o sinal de de abreviatura, e MR com este sinal lê-se Magister, quer dizer o mestre, agora isto qualquer pessoa lê, isto é um F, E, R, N, A, N, D, U, S, Fernandos, portanto isto diz Magister Fernandos, o mestre Fernando. Mestre de quê? Bom, mestre hoje chama-se de um professor, mas nesta altura era um mestre de um ofício, era um mestre pedreiro. Eu acho realmente emocionante, para mim é emocionante. Aqui, nesta inscrição medieval, recorda-se o nome de um rei e o nome de um mestre pedreiro. E ao mesmo tempo sabemos que quem pagou isto tudo foi o abade do mosteiro de Longos Vales. Reparem, como outrora se aprendia na escola primária, o clero, a nobreza e o povo
a fazer em Portugal. Pelo tempo fora, esta terra de Melgaço teve inúmeros lances históricos. Vou-lhes contar só mais um. Um lance famoso é o episódio da Inês Negra. Bom, isso hoje é uma lenda viva aqui em Melgaço. Eu estou-lhes a falar justamente junto de uma estátua muito recente da Inês Negra. Eu já lhes disse que é a minha convicção de que nós, os leigos, nós, os que não sabemos nada de estátuas nem de esculturas, temos o dever moral de dizer se gostamos ou não gostamos. Se achamos uma estátua bonita ou se achamos um triste e banal mamarracho. Neste caso, não acho nem muito bonita nem muito feia, é assim mais para o feio que para o bonito, mas enfim, dá uma ideia do que quer representar, pelo menos entende-se. A história da Inês Negra é a seguinte. Como sabem, no século XIV, em 1383-85, o nosso país foi, enfim, atingido por uma grave crise e os portugueses dividiram-se numa cruel e sangrenta guerra civil. Uma parte apoiava como rei o mestre Davis, outra parte apoiava a rainha Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. Ora bem, aconteceu que Melgaço ficou pelo lado da rainha Dona Beatriz, portanto, contra o mestre Davis. E é verdade que, valentemente, mesmo depois de Aljubarrota, foi em 1385, e durante o ano de 86 e 87, chega a 88, e Melgaço continua a defender a sua jovem rainha. É claro, e o mestre Davis, já então rei de Portugal, rei Dom João I, vem aqui, põe cerco à terra, põe as suas tropas à volta. O cerco ia ser prolongado quando uma mulher que vinha nas tropas do mestre Davis, um bocado esquisito, isto de uma mulher nas tropas. Bom, mas é bom que saibam que os exércitos não eram como hoje. Era uma multidão em que os soldados traziam tudo, traziam mulheres, traziam, enfim, era uma multidão e, portanto, era uma mulher do arraial, uma mulher do acampamento. E tinha um nome, era a Inês Negra, a Inês Negra. Ela ouviu dizer que havia aqui, em Melgaço, uma outra mulher considerada muito valente, uma grande lutadora, e que, apesar de ser portuguesa, estava pelo lado de Castela. Por isso lhe puseram o nome, a Renegada, é assim que hoje dizem. É o combate entre a boa e leal Inês Negra, que vinha com os soldados no acampamento, e a má e desleal Renegada, que estava dentro da vila pelos castelhanos. Então, a nossa Inês Negra manda desafiar a Renegada para um combate corpo a corpo. O combate foi seguido com os soldados pelos soldados, com uma grande algazarra. Parece que a Inês Negra conseguiu levar a melhor e a Renegada, que é esta que vemos aqui, acabou por fugir por aquela porta, já quase sem cabelos, toda arrepelada, e esse combate singular animou de tal maneira os portugueses e desanimou os defensores da vila, até ao ponto de eles se renderem, e foi assim que Melgaço, em 1388, aceitou a causa do rei Dom João de Portugal. É claro, este bronze pretende representar isso. Na verdade, representa uma bulha de mulheres, quando o episódio tem, julgo eu, uma outra significação. Reparem que já há dias lhes lembrei o caso da Deoladeu Martins. Aqui no Alto Minho, o heroísmo é sempre apanágio da mulher.
Aqui o valor, a coragem, a resistência são virtudes femininas. A estátua não devia ser apenas à Inês Negra, devia ser à tenacidade, à força e à valentia das mulheres do Alto Minho. Do castelo mandado fazer por Dom Afonso Henriques, ainda restam ruínas impressionantes. É hoje uma grande muralha oval e ao meio uma torre mais moderna que deve ser, penso eu, do século XIV, talvez da época de Dom Dinis. É claro, uma grande parte do castelo foi desmontado pedra a pedra para fazer as casas da vila. Mas há, por exemplo, a matriz. A igreja matriz também é românica, também do século XIII. Há a capela da Senhora da Ourada, igualmente românica. É uma região onde o românico, portanto, dos primeiros tempos da nacionalidade, tem exemplares numerosos. Só por isso vale a pena visitar Melgaço. Bom, mas é claro que Melgaço não tem só passado, também tem presente. E o presente de Melgaço não deixa de inspirar algumas preocupações. Não falo só de Melgaço, falo aqui de todas estas regiões montanhosas do norte de Portugal, do Alto Minho, de Trás-os-Montes. Bom, o que acontece é que a imigração continua. Antigamente era só o homem da família que se ia embora, ficava aqui a valente mulher minhota a tomar conta da casa, dos bois, do gado, da fazenda, à espera que o marido voltasse, mas agora estamos a assistir à imigração de famílias inteiras. Vão os pais, os filhos, às vezes os pais regressam, mas os filhos ficam por lá, e isto é uma verdadeira hemorragia na única riqueza de que atualmente dispomos. Riqueza única, que é o povo português. As velhas aldeias de cabanas de granito aqui nas pregas destes montes estão realmente a desaparecer. Já não há casebres miseráveis. Agora há belas casas, muitas de inspiração francesa. Bom, o pior não é isso. O pior é que são casas fechadas. Estão fechadas 11 meses em cada ano e abrem em agosto, abrem fugazmente durante os 20 dias das férias. Quer dizer, o que aconteceu foi que substituímos as aldeias miseráveis por aldeias virtuais, aldeias onde não vive ninguém. Esta história das aldeias virtuais tem a ver com realmente o progresso da terra. Claro que povoações onde ninguém vive não são centros de vida e progresso. Estão aqui, estas casas aguentam, passam os invernos. Devo dizer que cada uma destas casas custou, o preço de uma coisa destas é cerca de 20 mil contos, quer dizer, representa o pecúlio amealhado durante longos anos de trabalho duro por gente que foi daqui e que depois chegou, quis, enfim, aplicar as suas economias, e o que é que fez? Foi à leirazinha de que era dono e fez uma casa onde, afinal de contas, não vive. Não se estudou um plano de investimento coletivo, industrial, rentável, de que o antigo imigrante seja dono, mas que seja uma empresa que mobilize aqui os recursos possíveis na região e que faça tudo isto andar para a frente. Não. A serra povoou-se
de ausências e saudades. Outrora havia choupanas onde ao menos havia um lume aceso. Agora não. São casas de imigrantes fechadas todo o ano. Bom, é claro que essa imigração é natural porque durante muitos séculos aqui as pessoas viviam da agricultura. Uma pobre agricultura que só dava para matar a fome. E para matar a fome, poucas pessoas passavam muita fome. Mas enfim, iam-se contentando com o que a terra dava. Hoje não é assim. Hoje as populações aspiram a níveis de bem-estar, de comodidade, que a terra não dá, porque a terra é a mesma. A terra é a mesma. Bom, aqui nesta região do Alto Minho apareceu uma riqueza que chamam-lhe agora o ouro da terra. Eu já lhes falei nisso. É o vinho Alvarinho, que está todos os anos a ganhar mais espaço, a progredir nestas encostas. Bom, mas daí vem exatamente aquele receio da barragem. É que o Alvarinho tem esta característica. A vinha dispõe-se nas encostas só até uma altitude de 250 a 300 metros. A partir daí já não se dá essa casta de uvas. Ora bem, a barragem, e segundo os estudos do ambiente, vai provocar um ambiente de névoa, zonas de nevoeiro, que vão atingir precisamente os 250 a 300 metros. Isto é, há o receio, oxalá que infundado, de que a construção da barragem não venha alterar as características climáticas e ecológicas que permitem essa maravilha de vinho, que é realmente o Alvarinho. Bem, uma das riquezas aqui da Serra é isto, é o cão castro-laboreiro, como veem, é uma beleza, este animal é uma beleza, é dos cães bonitos que temos em Portugal. Infelizmente a raça está a extinguir-se, já praticamente só os pastores é que têm estes cães. Mas aqui na Serra há um canil que está a tentar salvar a raça, oxalá que consiga. É um lindíssimo bicho, não acham? Olhem para isto. O cão era uma das notas dominantes deste mundo estranho que é o castro-laboreiro. Bom, mas além do cão, havia o lobo, havia estes montes à volta ainda têm muitos lobos. Naturalmente os lobos precisam para viver de comer as ovelhas. E os camponeses aqui, para viver, precisam de ter as ovelhas vivas. Como é que se resolve? Ou são os pastores que têm as ovelhas, ou são os lobos que comem as ovelhas dos pastores. Eu acho que tudo isto é esquisito, porque arranjou-se o regime. Bom, para isto ser um parque natural e continuar a haver lobos, os lobos têm que continuar a comer ovelhas. Mas não é justo, não é justo os pastores ficarem sem as ovelhinhas. Então vem a burocracia, vem o Estado na figura do Parque Nacional de Peneda Gerês e paga a ovelha que o lobo comeu. Portanto, fica tudo certo. O lobo come, o Estado paga, só que o pagamento demora meses e às vezes demora anos. E ninguém está contente com a situação. E é claro que aqui há qualquer coisa que está mal organizada. Mas este mundo não tinha só os cães e os lobos, tinha muito mais. Olhem, tinha o colmo nos casebres, todas essas casas estavam forradas a colmo. Tinha um presunto magnífico, tinha o trás castrejo,
vinham as mulheres do Castro Laboreiro com os seus vestidos de palha, tinham o luto, enquanto o marido ia trabalhar para longe, ia para a França, enquanto não voltava, elas andavam de luto pesado. Tinham os costumes comunitários, era a eira comum, eram os bois do povo, eram os fornos comunitários, era todo o mundo à parte, e tudo isso desapareceu nos últimos 50 anos. A gente hoje vem aqui a Castro Laboreiro, de tudo isso o que se mantém é a paisagem. Como veem, a paisagem é realmente espantosa. É um dos lugares mais bonitos de todo o norte de Portugal. Além, ainda se vê a porta de um castelo, mesmo no Coruto do Monte havia um castelo. O castelo que veio para o sítio onde havia um castro. Era tão difícil, era tão trabalhoso chegar ao alto do castro, que acho que foi isso que lhe deu o nome, chamava-lhe o Castro Laboreiro. É como quem diz, o castelo trabalhoso, o castelo difícil, onde é difícil chegar. Bom, as pessoas fartaram-se, acabaram os telhados de colmo, acabou o bom presunto, acabou os lutos das mulheres dos imigrantes, acabaram os costumes comunitários e hoje, enfim, o Parque Nacional do Castro Laboreiro é um pouco uma ficção. Isto põe um problema. Como é que é possível conciliar a tradição do antigamente, de que a gente gosta tanto, com a comodidade do atualmente, a que toda a gente tem direito? Como é que isso se pode conciliar? Repito, eu faço as perguntas, não tenho que dar as respostas. Os senhores que mandam, os senhores do turismo, é que têm que arranjar maneira de conciliar essas coisas, porque isso realmente pode ser uma fonte de riqueza. E o casebre de colmo e o traje de castrejo, que outrora eram estigmas de miséria, podiam amanhã ser fontes de fartura. Simplesmente para isso é preciso método, organização, inteligência, bom, e alguns 5 réis de imaginação, que eu acho que faltam completamente aos senhores do nosso turismo.